Você já se perguntou, por que Deus escolheu determinadas pessoas para grandes missões na história da humanidade? Entre reis, sacerdotes, profetas e guerreiros, há uma linha silenciosa, poderosa, muitas vezes ignorada. Mulheres que transformaram o curso da história com coragem, fé e obediência. Hoje, você vai mergulhar nas histórias de 4 dessas mulheres: Esther, Débora, Ruth e Maria Madalena. Elas não apenas enfrentaram desafios, elas desafiaram a lógica da época. E no fim deste vídeo, você vai entender por que Deus as escolheu, e o que isso revela sobre o seu próprio propósito. Mas antes de tudo, te faço um convite: assista até o final. Porque há uma conexão entre elas que vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Esther, uma jovem judia, órfã, vivendo em meio ao Império Persa. Não havia nada em sua aparência externa que sugerisse grandeza. Ela não veio de uma linhagem real. Ela era apenas invisível, até que Deus decidiu mostrá-la ao mundo. Escolhida para ser rainha entre centenas de mulheres, Esther parecia ter alcançado o auge. Mas Deus não a colocou no palácio pelo luxo. Ele a colocou ali para uma missão de vida ou morte. Seu povo estava prestes a ser exterminado por um decreto maligno. Ela era a única que poderia fazer algo. Mas isso significava arriscar a própria vida. Ir ao rei sem ser chamada era sentença de morte. É nesse momento que ela ouve as palavras de Mordecai: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou ao trono. E então, Esther decide. Aiuna, ora, se prepara. E diz: se eu perecer, pereci. Coragem não é ausência de medo, é obediência apesar dele. Esther nos ensina que quando Deus nos posiciona em algum lugar, Ele também nos sustenta naquele lugar. Débora é uma das figuras mais impressionantes da Bíblia. Em uma época em que Israel estava mergulhado na idolatria e sem liderança, Deus escolhe uma mulher. Ela era juíza, profetisa, conselheira, estrategista. Mas mais do que isso, Débora era uma mulher sensível à voz de Deus e ousada o suficiente para obedecer. Quando chegou o momento de libertar Israel do opressor Sísera, foi Débora quem chamou Baraque, o comandante do exército, e o confrontou com uma palavra direta: o Senhor ordena que você vá. Mas Baraque hesita. Ele só iria se Débora fosse junto. E ela foi. Subiu à guerra. Assumiu a frente de batalha. Não com espada, mas com autoridade. E foi ali, naquele campo de guerra, que o inimigo caiu, e o nome de Deus foi glorificado. Débora nos mostra que liderança espiritual não vem do cargo, nem do gênero, vem da intimidade com Deus. Quando o céu te conhece, a terra não pode te ignorar. Agora vamos a uma mulher estrangeira, moabita, viúva, sem filhos, sem recursos. Ruth poderia ter escolhido voltar para sua terra natal e recomeçar, mas ela fez algo radical. Escolheu ficar ao lado da sogra, Noemi, e seguir o Deus de Israel. Quando disse: aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Ruth não fazia ideia de que estava selando seu destino com a linhagem do Messias. Ela foi para Belém, e lá começou a colher espigas no campo, um trabalho humilde e exaustivo, feito pelos mais pobres. E ali, aos olhos de todos, ela era só mais uma estrangeira. Mas aos olhos de Deus, ela era uma ponte entre gerações. Ela conheceu Boaz. E por meio daquele relacionamento, Deus restaurou sua honra, sua dignidade e sua descendência. Ruth se tornou bisavó de Davi. A mulher que veio do nada, passou a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Ruth nos ensina que fidelidade em pequenas decisões pode abrir grandes portas. Às vezes, o seu sim mais simples é o que Deus vai usar para construir algo eterno. Maria Madalena talvez seja uma das personagens mais mal compreendidas da Bíblia. O texto nos diz que ela foi liberta de 7 demônios, uma condição espiritual intensa, que carrega dor, rejeição e desprezo. Mas foi exatamente essa mulher que se tornou uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Ela esteve aos pés da cruz, quando muitos discípulos fugiram. E no terceiro dia, ela foi a primeira a visitar o túmulo vazio. Foi a Maria que Jesus apareceu primeiro após ressuscitar. E foi a ela que confiou a primeira mensagem do Evangelho: vá e diga aos meus irmãos que eu estou vivo. Sabe o que isso significa? Que Deus não apenas restaura, Ele confia. Ele transforma dor em propósito, passado em testemunho, vergonha em missão. Maria Madalena nos ensina que ninguém está tão quebrado que Deus não possa usar. Pelo contrário, às vezes, são justamente os mais feridos que se tornam os maiores portadores de luz.
Esther venceu o medo. Débora venceu a covardia. Ruth venceu o passado. Maria venceu o inferno dentro de si. 4 histórias, 4 batalhas, 4 destinos transformados. Todas elas tinham algo em comum, não estavam buscando grandeza. Elas apenas foram fiéis, onde Deus as colocou, e a fidelidade as levou ao propósito. Você pode se sentir pequeno, deslocado, fora do lugar, mas talvez você esteja exatamente onde Deus te quer para começar algo que vai ecoar por gerações. No próximo episódio, vamos falar sobre mulheres esquecidas, que quase ninguém prega, mas que foram fundamentais para o plano divino. Você vai se surpreender. Se essa mensagem falou com você, compartilhe e inscreva-se no canal.